É isso aí, estamos de volta aí, são 13 horas e 12 minutos, 13 e 12 aqui no Bonfim Notícia. Como é bom saber que você está ligado aqui comigo, né? A partir de agora a gente vai ter uma bate-papo legal. Estamos aqui com o vereador de Campo Formoso, ele que estará falando aqui sobre a questão de uma grande polêmica lá em Campo Formoso, a questão da merenda escolar. É o vereador João Pedro. E é com ele que a gente começa, né, já agradecendo aí pela presença dele aqui nos estúdios da ITV e do Bonfim Notícias. Nonato, eu que lhe agradeço pela oportunidade. Muito boa tarde a todos os seus espectadores. É uma satisfação muito grande poder prestigiá-lo através desse programa. E estamos aqui à sua inteira disposição para levar aos nossos espectadores todas as informações e esclarecimentos, respondendo a todas as perguntas que você nos fizer. É sempre um grande prazer revê-lo e agora, de forma televisiva, conversar consigo. É isso aí. João Pedro, a gente vai primeiro falar o seguinte: muitas vezes você que mora aqui na cidade de Senhor do Bonfim ou em outros municípios não conhece, não sabe quem é o vereador João Pedro. E ele vai falar um pouco quem é João Pedro, como foi que ele entrou na política, João? Veja, Nonato, eu sou natural de Campo Formoso, de um distrito chamado Tuiutiba, também popularmente Socotó, mas tenho minhas raízes aqui em Senhor do Bonfim. Tanto é que fui surpreendido aqui com os estúdios da ITV em estar sediada, salvo engano, antigamente pertencia ao meu saudoso avô, João Pedro Dias, João Biode, que morou aqui por muitos e muitos anos. Então, em razão dessas raízes que aqui tenho, me sinto muito contente em poder retornar a esta rua e, conforme disse, para surpresa, estar aqui nesse prédio que antigamente era um estabelecimento comercial de meu avô. Fui ao longo de toda a minha vida, residente em Campo Formoso, mas aí viajei para meus estudos, formei-me em advogado, em bacharel em Direito. Logo depois comecei a advogar, regressei aqui para a Bahia, me formei em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, e retornei aqui para Campo Formoso em 2003, onde estabeleci meu escritório. Em seguida, me tornei defensor público do município de Campo Formoso por quase 4 anos. Em seguida, fui candidato a vereador em 2004. Na ocasião, me tornei o primeiro suplente, com votação bastante considerável. Anos mais tarde, fui indicado pelo deputado Adolfo Menezes para assumir a coordenação da 27ª Ciretran aqui em Senhor do Bonfim, em 2007, ficando lá até 2012, ocasião em que tive que me descompatibilizar para, mais uma vez, buscar a vereança. Fui bem sucedido, me elegi em 2012, sendo reconduzido em 2016 e, mais uma vez, agora em 2020, sendo reeleito novamente como vereador. Paralelo a isso, advogo, tenho uma atividade advocatícia com bastante assiduidade, especialmente em Campo Formoso, Bonfim, na região norte de uma maneira geral. João Pedro, na época você, como você frisou muito bem, você entrou na política, tentou aí uma cadeira na Câmara de Vereadores, não conseguiu, ficou na suplência. Naquela época você teve quantos votos? Eu tive quase que 900 votos, né? A pessoa que se elegeu à época teve 20 votos a mais que eu. Era de que partido? Na época eu fui candidato pelo PL, Partido Liberal. Hoje você pertence ao PT? Isso, eu fui eleito em 2020 e reeleito pelo Partido dos Trabalhadores, ao qual eu já possuo identidade há muito tempo. Entretanto, não havia sido ainda candidato por essa sigla que hoje estou. Mas nós temos na Câmara de Vereadores 3 vereadores integrantes do Partido dos Trabalhadores lá de Campo Formoso. Como é que você vê hoje a Câmara de Vereadores de Campo Formoso? Veja, Nonato, a Câmara Municipal de Vereadores de Campo Formoso, não só agora, mas desde quando eu me tornei vereador em 2012, ele diria até em anos anteriores, sempre foi tida como uma Câmara formada por vereadores
compromissados, né, com os seus representantes e com o município de maneira geral. O nível, de fato, da Câmara nossa lá de Campo Formoso, ela é reconhecida por todos os municípios vizinhos como sendo de um nível elevado, pela formação dos seus membros, pela forma regimental com que todos se debruçam para efetivamente saberem quais são seus deveres e suas obrigações, além dos seus direitos. Temos lá médicos como vereadores, temos advogados, temos empresários, temos administradores. Então, uma Câmara que, de fato, nós reconhecemos como sendo uma das câmaras de melhor nível na região aqui do Piauí Norte, do Itapicuru e da Bahia de maneira geral, não tenho dúvida disso. A gente sabe que o senhor, sendo vereador hoje e estando na oposição, o senhor tem feito várias denúncias e que muitas vezes essas denúncias não são bem explicadas pelo próprio gestor público do próprio município. Recentemente o senhor fez uma crítica sobre a questão da merenda escolar e que esta crítica tomou tomou um patamar muito além do que o senhor acredita que esperava, porque a denúncia foi divulgada em quase todas as redes sociais, divulgada nos blogs de todo o nosso Piemonte Norte do Itapicuru. E essa questão das merendas, o que foi que aconteceu, João? Veja, Nonato, primeiro é interessante que nós façamos um retrospecto. Antes disso, quero agradecer a toda a imprensa, especialmente a imprensa de Senhor do Bonfim, que de forma imparcial, independente, tem dado vez e voz às nossas denúncias, assim como também tem sido concedido espaço à gestão municipal do município de Campo Formoso para se pronunciar. Então eu tenho que fazer de público esse agradecimento. São todas as emissoras, são todos os canais de YouTube que nos concedem esse espaço. É importante até para que a opinião pública, a população de Campo Formoso saiba do que realmente está acontecendo. Mas, conforme disse, é interessante a gente fazer um retrospecto para o ano passado. O ano passado, você se recorda, Nonato, que eu tive que ingressar com uma ação judicial para compelir, para obrigar o município a fazer a distribuição dos kits de merenda. Em razão da pandemia, houve uma portaria do governo federal em que transformava a merenda em kits para serem distribuídos através de cestas aos alunos. Campo Formoso, em que pese à época a ex-prefeita ter deixado recursos para a aquisição desta merenda, o gestor à época ficou inerte. Não fez a distribuição como deveria fazê-lo. Daí porque nós tivemos que ingressar com uma ação judicial para que ele fosse obrigado a fazer essa distribuição. Tanto é que assim que fizemos essa provocação na justiça, o mesmo deu início à distribuição desses kits. Pois bem, no ano de 2022, nos deparamos com o quê? Com mais um problema na distribuição de merenda escolar para a rede municipal de ensino do município de Campo Formoso. E aí mais grave ainda, porque houve o retorno das aulas presenciais e as merendas, os alunos estavam sendo liberados mais cedo em razão da ausência da merenda escolar. Veja que as poucas instituições públicas de ensino que receberam de uma forma bem fracionada, o que motivou a saída, a liberação desses alunos sempre mais cedo. Aí houve alguns absurdos, como, por exemplo, uma instituição de ensino que recebeu como merenda apenas alho, uma grande quantidade de alho e poucas peças de frango. Outra instituição não tinha absolutamente nada, os diretores acabaram adquirindo, né, o que vulgarmente é conhecido pelo suco de mancha-pulmão, que nada mais é do que aquele suco artificial em pacotes, que é vedado pelo PNAE. O Programa Nacional de Alimentação Escolar não permite que haja aquisição como refrigerante, como sucos artificiais em pacote, como chás prontos, para serem distribuídos para as crianças. E em Campo Formoso estava na contramão. Estava oferecendo chás para as crianças, oferecendo suco artificial, justamente para tentar, de certo modo, fazer com que as crianças tivessem ali, por um momento, a satisfação
da sua fome, buscasse matar a sua fome, mas infelizmente, conforme disse, isso não é permitido. E aí tivemos que necessariamente levar à tona na tribuna da Câmara essas denúncias, porque de fato o prefeito estava descumprindo, né, o que reza a legislação, o que recomenda o Ministério da Educação, que é que o corpo alunado possua, né, as refeições compatíveis com uma recomendação nutricional. Por essa razão nós tivemos que fazer a denúncia que tomou toda essa proporção, mas, conforme lhe disse em off, para surpresa nossa, para grata surpresa, após as nossas denúncias, essa semana já começou a chegar a merenda às escolas. Espero que venha contemplar toda a rede, até porque Campo Formoso hoje tem quase 13 mil alunos matriculados em sua rede municipal. Imagine esses alunos há 3 semanas sem poder usufruírem da merenda obrigatória, que é a distribuição de merenda, justamente por conta da negligência do gestor, que não há explicação. Ele tentou, na mídia local lá de Campo Formoso, dizer que houve um problema na licitação, mas, ora, isso demonstrou a incompetência, a falta de planejamento, já que ele teve ao longo aí de todo esse período que antecedeu o início das aulas para fazer os processos licitatórios, as aquisições, né, a distribuição, para que chegasse às escolas no primeiro dia de aula, tivesse lá a merenda à disposição dos alunos. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Então, eu culpo muito a falta de planejamento, a falta de organização, né, a falta de responsabilidade do atual gestor de Campo Formoso por conta dessa ausência de merenda escolar nas escolas. Quando a gente fala em escola, aí entra o nosso questionamento. Como é que estão as escolas hoje? Está em condições dos alunos estarem dentro da sala de aula? Como é que, senhor, as escolas estão reformadas? Foi algo também que nos causou bastante indignação, Nonato. Ele explica por quê. Conforme relatei acerca da merenda, ele também teve o tempo suficiente para fazer processos licitatórios e fazer a recuperação das escolas. Né, as escolas ficaram fechadas aí ao longo de mais de 2 anos, tá? Ele está há 1 ano e 3 meses, então teve tempo hábil de iniciar o processo de recuperação dessas escolas. Mais uma vez, de forma morosa, de forma demorada, ele inicia a recuperação de algumas escolas. Poucas ficaram prontas até o início do ano escolar, que se deu já no mês de março, e outras tantas estão em processo de execução de reformas, justamente já em período escolar, ou seja, gerando até risco à integridade física dos alunos, até porque, na medida que eles estão em sala de aula, está ali uma equipe de pedreiros fazendo a reforma, podendo gerar, inclusive, acidentes. Mas é algo também que nos surpreendeu, essa pouca efetividade do gestor, por não ter concluído todo esse processo de reformas das escolas em tempo hábil para que os alunos, ao iniciarem o ano letivo, já tivessem toda a estrutura pronta. E o problema maior não é só a ausência de conclusão dessas reformas. São escolas que estão, Nonato, sem carteiras, outras escolas estão sendo improvisadas a carteiras de alunos já adolescentes, adultos, sendo utilizados por crianças de 5 anos. Você sabe que as carteiras de adulto e adolescente não são compatíveis para crianças de 5 anos. Então, tudo isso a gente está vendo em Campo Formoso acontecer. Então, é uma demonstração clara de falta de planejamento, de organização, de responsabilidade do gestor, porque teve muito tempo para fazer todo esse planejamento, não fez. E o que nos surpreende é que também a secretária de Educação, ela é solidariamente responsável pelo atual cenário, até porque, além de ocupar a pasta, ela já foi secretária em outras gestões, foi ex-prefeita, secretária de Educação, e imaginávamos nós, pela experiência, pelo know-how que imaginávamos que ela possuísse, pudesse colaborar com o prefeito para que, com planejamento, os alunos não sofressem tanto. Houve episódio do transporte escolar, que é outra lacuna da atual gestão. Não planejou sequer a oferta de transporte escolar para os alunos. Comunidades lá que estão até hoje com a irregularidade no transporte. Outras escolas com os ônibus superlotados. Outras escolas também, que é outra falha do município, é a ausência de professor. Eu estive numa comunidade que represento, a comunidade de Pouso Alegre, aproximadamente 30 quilômetros de distância da sede do município, e os alunos estão indo à escola e não está tendo professor há 3 semanas. Então é algo que nos preocupa. O que é que diz a própria secretária?
Não há explicações. Acerca da merenda, a nutricionista deu uma entrevista, assim que eu denunciei na tribuna da Câmara, admitindo que, de fato, escolas estavam sem receber merenda, mas que nos próximos dias iria regularizar. A secretária da Educação, que também é presidente do Rotary de Campo Formoso, na entrevista, dedicou mais o tempo a questões do Rotary do que a própria educação no município de Campo Formoso. Então, são essas questões que nos indignam. Muitas vezes a gente tem uma postura na Câmara bastante explosiva, mas por conta da nossa indignação, Leonardo, em ver a situação do município de Campo Formoso desta forma, isso me referindo especificamente à educação, que em outras esferas o município também vai de mal a pior, então isso nos causa indignação. E se eu na tribuna não falar essas verdades, eu posso até, de certo modo, ter um problema de saúde, porque aquilo não pode ficar guardado, né? E a população tem que saber dos desmandos. Muito embora hoje é notório, as redes sociais estão demonstrando aí, os próprios moradores estão fazendo inúmeras denúncias aí de todos os campos da gestão municipal de Campo Formoso. João Pedro, nós temos um ressentimento também, o senhor fez uma denúncia muito grave em relação a veículos, que parece que esses veículos era para carro-pipa, parece que era carros-pipas, né? Que de repente... Na documentação, os carros eram carros de passeio. E aí jogaram nas redes sociais, o senhor foi à própria tribuna, falou sobre fez esse questionamento, a própria gestão tentou explicar, segundo ele houve um erro de digitação. Né? E aí, como foi que o senhor viu toda essa explicação do próprio gestor municipal em relação a essas denúncias que o senhor colocou na tribuna da Câmara de Vereadores do município? É mais um escândalo que mancha a atual gestão do prefeito de Campo Formoso. Porque, à época, a gente se debruçou, através da nossa assessoria, em consultar as faturas de uma determinada empresa que prestava esse tipo de serviço do abastecimento de carro-pipa às comunidades, até porque, à época, Campo Formoso estava sofrendo por uma estiagem. E eu tive a curiosidade, junto com a equipe, de verificar a identificação desses veículos. Como na nota fiscal, na fatura, né, da nota fiscal, a discriminação, obrigatoriamente tem que haver a discriminação dos veículos através das placas, eu fui checar. E na primeira consulta me deparei com a placa que, muito embora na relação se tratava, ou pelo menos vinculava a um caminhão, na verdade se tratava de um Chevette. Outro veículo que se vinculava a caminhão-pipa também se referia a um Corcel daquele antigo. Outros vinculados à placa a uma motocicleta. A prefeitura tentou esclarecer dizendo que se tratava de um erro de digitação. Só que de todos os veículos que denunciei, apenas 3 eles fizeram essa nota, muito embora não tenham exibido o veículo para demonstrar que efetivamente tem havido esse erro de digitação. Então foram respostas mal dadas, que permanece a dúvida, tanto é que representamos junto ao Tribunal de Contas do município, foram 2 representações do ano passado. Infelizmente, não sei por quais razões o tribunal até hoje nunca se pronunciou, notificou o município para apresentar uma resposta em 30 dias. De lá para cá, o procedimento não teve mais qualquer andamento. Infelizmente, é essa a situação atual, mas é algo que nos causou extrema preocupação, até porque é algo muito grave. Você faturar para pagamento com recursos públicos veículos como se fossem caminhões-pipas, quando em verdade se tratavam de automóveis. Não imagino que um automóvel, Nonato, sirva para transportar água para a comunidade, especialmente automóveis fechados, a exemplo do que estava identificado nas placas, como o Chevette, como o Corcel, uma motocicleta. Então é algo que nos deixa extremamente... Motocicleta? Havia motocicleta, uma placa vinculada a um caminhão que se tratava, nas minhas pesquisas, de uma moto. Então essas questões nos causaram muita preocupação, fizemos a publicidade dos fatos e representamos aos órgãos competentes. Infelizmente, até o presente momento não tivemos nenhuma resposta. Esperemos que, ao longo aí deste ano, que informações, que providências sejam tomadas. Até porque a irregularidade, ao meu sentir, aconteceu. Pedro, como a questão hoje nós estamos aí chegando na época política, o senhor
hoje faz parte de um grupo, que é o grupo do PT. E como é que vai seguir aí, como é que o senhor vai seguir essa questão das eleições de 2022? Olha, Nonato, nós temos uma liderança em Campo Formoso, que eu tenho orgulho de falar, de boca cheia, que é o deputado Adolfo Menezes. Tá? O deputado Adolfo Menezes e sua irmã transformaram Campo Formoso. O deputado Adolfo, já desde o seu primeiro mandato, né, em 2008, salvo engano, 2007, as eleições de 2006, ele se elegeu para o primeiro mandato, a partir de 2007, com um trabalho incansável, um trabalho reconhecido por todos, inclusive por adversários. Ele hoje galgou a posição de presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. E nós seguimos a sua orientação. Eu, na condição de filiado ao Partido dos Trabalhadores, sempre tive, antes mesmo da filiação, uma identidade muito grande com o ex-presidente Lula. Especialmente pelas políticas públicas que ele implementou nesse país, Nonato. Talvez os mais jovens não lembrem, até porque são quase 20 anos, já são 20 anos do governo Lula, quase 20 anos, mas é algo que transformou esse país. Tá? O Brasil, após o governo Lula, naturalmente transformou-se em um país respeitado lá fora, mas que especialmente implementou políticas públicas voltadas para aquelas pessoas que mais necessitam. E aqui não carece nem o discorrer, porque todos sabem dos programas sociais que foram implementados, da oportunidade que se deu ao mais pobre para acesso à universidade. Então é tudo que veio transformar esse país, não tenho dúvida, foi através da implantação do governo, as políticas públicas implementadas pelo governo Lula. E este ano, como houve, né, todo aquele episódio em 2018 que não permitiu que o presidente Lula viesse a ser candidato, reparadas as irregularidades, restabelecido os direitos políticos do ex-presidente Lula, não tenho dúvida que voltaremos aos trilhos. A população brasileira saberá reconhecer e dar a ele a oportunidade de mais um governo à frente do nosso país. Consequentemente, né, os candidatos do nosso estado já foi definido. Nosso candidato ao governo, pré-candidato, é Jerônimo Rodrigues, que já foi secretário de Agricultura, agora é secretário da Educação. Como foi que o senhor viu essa mudança? Veja, há de se admitir que nos pegou de surpresa, porque tínhamos a expectativa, até porque a imprensa dizia isso, de que o candidato seria o senador Jacques Wagner. Mas aí, diante de toda esta articulação e discussão entre o atual governador Rui Costa, que há que se destacar, um governador hoje tido como um dos melhores do Brasil, pelo trabalho que vem desenvolvendo, o senhor Bonfim em Campo Formoso é prova disso, diante dos altos investimentos feitos pelo governador Rui Costa. Mas eu acredito que deve ter havido alguma divergência entre ambos, mas o importante é que chegaram no entendimento. Houve a causa do rompimento do PP, que já vinha aí com o grupo há quase 14 anos. Isso, né, pode prejudicar a campanha eleitoral, principalmente? No primeiro momento houve impacto, né? Houve aquela repercussão, até porque o PP, através do seu presidente, o vice-governador João Leão, se aliou ao nosso adversário, que é a Semineto, inclusive a pré-candidata ao Senado da chapa adversária. Mas, passados aí 2 semanas, as coisas já se assentaram. O presidente Lula virá agora dia 31 de março a Salvador, lançar a chapa que, imagino eu, seja vitoriosa. Então essa saída do PP, se no primeiro momento causou impacto, acredito que agora já se desfez essa impressão e vamos juntos, rumos a mais uma vitória. A grande boa notícia, diria assim, é que as pesquisas já demonstram que com o apoio de Lula, Jerônimo já sai com mais de 30 pontos percentuais, 37 pontos. Eu vi ontem a avaliação dos números do Datafolha e da Conquest, quando se vincula o candidato Jerônimo a Lula, né, ele se aproxima de Assemineto. Quando se pergunta aqui no estado da Bahia se você votaria em um candidato apoiado por Lula, são quase 60% de manifestação das pessoas em votarem num candidato indicado por ele. Então eu acho que isso vai favorecer sobremaneira a candidatura de Jerônimo. Você tem ideia, Rui Costa ninguém conhecia também, houve críticas a Wagner quando o escolheu para ser candidato. Começou com 5 pontos percentuais em agosto da eleição, no mês de agosto da eleição de 2014,
salvo engano, 2014 foi quando ele foi candidato ao governo. No mês de agosto ele tinha 8 pontos percentuais. Jerônimo já sai agora, no mês de março, com 37 pontos percentuais. Então eu acho que na medida que ele passar a ser conhecido, ser propagado o nome dele, o trabalho que ele vem desenvolvendo, é uma pessoa originária, né, dos indígenas, dos negros, então tem uma identidade muito grande com o povo baiano, não tenho dúvida que será o próximo governador do estado da Bahia. Outra coisa interessante dentro da política de Campo Formoso é que Rose fez um bom trabalho como prefeita de Campo Formoso. De repente, tudo era esperado que Rose seria aí a vencedora na eleição, né, de 2020. 2020, não é isso? Só que as coisas mudaram. Rose, no final da apuração, Rose perde a eleição. De que forma o senhor vê essa perca da eleição, né? Rose, que vinha fazendo o trabalho muito bem, né, em relação à administração pública, mas perdeu a eleição para o atual prefeito? Olha, Renato, existem aí fatores que influenciaram diretamente para que o resultado não fosse o que nós imaginávamos, né? O deputado Elmar Nascimento, como todos sabem, ele tem uma Codevasf nas mãos. Ele tem a diretoria da superintendência aqui em Juazeiro e tem a diretoria nacional. Portanto, ele soube utilizar muito bem esta autarquia em favor do seu irmão candidato. Há que se relembrar aqui que o hoje prefeito foi superintendente da Codevasf até 3 meses antes das eleições, né? Inclusive está judicializado, as eleições de Campo Formoso estão judicializadas, já está no TRE, né, para apreciação, até esperemos aí que nos próximos dias seja pautado, para que possa de uma vez por todas até tranquilizar a população de Campo Formoso, porque sempre fica aquela expectativa, será se o prefeito continua, será se o prefeito cai? Então é importante que a justiça conclua a análise desse processo para que a população de Campo Formoso siga sua vida tranquilamente, ou com o afastamento do prefeito, ou permitindo que ele vá até o final. Mas a máquina da Codevasf foi a grande influenciadora do resultado, porque nós tivemos lá a distribuição de caixas d'água, de cisternas plásticas, que superaram, acredito eu, mais de 2.000 caixas. Tá? E a forma de distribuição dessas caixas, que é o que está sendo questionado na justiça, havia um direcionamento explícito, Nonato, explícito. Havia um favorecimento, era um toma lá da cá, lhe dou a caixa d'água, contanto que você vote no prefeito Elmo. E isso, pelo menos, é o que se noticia nos autos do processo. Nós tivemos lá também o número descontrolado de perfuração de poços artesianos, também promovidas pela mesma instituição. Isso tudo em ano de eleição, em véspera de eleição. Nós tivemos também a distribuição, através do mesmo órgão da Codevasf, de equipamentos agrícolas, de retroescavadeiras, de carregadeiras, de caminhões-pipa, tudo isso em ano eleitoral. Por essa razão, pela participação direta dessa instituição, dessa autarquia, não tenho dúvida que influenciou diretamente no eleitor. Um outro fator que acredito que tenha prejudicado a prefeita Rose foi a pandemia, e ela, diferentemente de outros gestores que tinham medo, receio de tomar medidas duras, porque o objetivo era cuidar da sua população, era evitar que sua população viesse a sofrer um surto. Então ela de pronto seguiu todas as medidas promovidas pela Vigilância Sanitária do Governo do Estado da Bahia, as recomendações dos órgãos de saúde, e isso inclusive impactou no comércio, né? Então, diante dessa circunstância, acredito que a população não tenha compreendido naquele momento, mas o objetivo era evitar um surto em Campo Formoso. Foram medidas impopulares que tenham talvez influenciado também. Mas eu atribuo basicamente ou principalmente o fato do uso da máquina da Codevasf pelo atual prefeito, que foi superintendente até 2, 3 meses antes, e do seu irmão, que tinha um controle total e irrestrito e carta branca para usar nessa autarquia como bem quis. E como é que o senhor vê hoje a administração do atual prefeito? É algo que nos entristece, porque ele, da forma como
recebeu o município, conforme você muito bem frisou, a ex-prefeita Rose foi muito bem avaliada, não só pelos campo-formosenses, mas também por prefeitos vizinhos, colegas seus, pelo governador do estado da Bahia, sempre que esteve em Campo Formoso, fazia largados elogios à ex-prefeita Rose, justamente por conta da forma como ela vinha administrando o município de Campo Formoso, no primeiro momento com medidas de austeridade, mas logo depois com muitos investimentos. E se tornaria fácil para o atual prefeito dar seguimento a essa gestão. Esse prefeito Rose deixou quase 30 milhões em caixa. Eu não vejo prefeito de municípios que eu conheça que tenha deixado tanto dinheiro para o seu sucessor. O prefeito Rose deixou uma estrutura de veículos, uma frota de veículos, de máquinas, todas revisadas, né? E ela tinha o cuidado, inclusive, no momento da transição, de fazer, inclusive, o registro de como estava transmitindo a prefeitura do município de Campo Formoso para o atual gestor. Então ele tinha todas as condições, Nonato, de tão somente dando continuidade o que ela vinha fazendo, de Campo Formoso dar seguimento à sua transformação que vinha com a gestão da prefeitura. E não vem se transformando. Mas infelizmente não. Não é isso que Porque visualizamos. recentemente foi colocado que em Campo Formoso teria uma obra por dia. Isso tivemos que chamar o VAR. Está acontecendo? Tivemos que chamar o VAR, inclusive seus colegas de programa Canal Aberto da Rádio Caraíba fizeram esse desafio e, de fato, o deputado Elmar Nascimento, ele em emissora local lá de Campo Formoso, ele prometeu que seria inaugurado uma obra por dia a partir do dia 28 de julho de 2020, né? Foi quando 2021, melhor dizendo, o ano passado. Isso vem quando ele acontecendo. foi à rádio, de forma alguma, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Campo Formoso, com recursos próprios, Nonato, não tem uma obra sequer. Os únicos investimentos, as poucas obras que ele está lá inaugurando, tanto é que há poucos meses fez um ano de ausência de uma ordem de serviço. Por quê? Porque não tinha o que executar. As únicas coisas que ele tem executado lá são obras com recursos da Corevas, são algumas ruas, Um recurso calçamento próprio, de ruas. Recursos nenhum. próprios a gente não vê. Agora, com essas reformas escolares que ele está entregando, deduzo eu que seja com recursos próprios, imagino, aguardando aí a apresentação da planilha para que a gente possa fiscalizar. Mas Campo Formoso, você vê a sede do município, está totalmente esburacada. Iluminação pública, anunciou o prefeito, ou me parece foi o líder do governo, que havia adquirido um caminhão de lâmpadas. A gente não vê essa realidade no município. O município está às escuras. O interior, por exemplo, as estradas vicinais, muito embora a gente deve fazer aqui um adendo por conta das fortes chuvas, de fato as chuvas esse ano estão sendo bem diferentes da que houvera o ano passado, então isso de certo modo acaba comprometendo as estradas, mas a efetividade, a ação do município imediatamente para recuperar, a gente não vê. Então são essas questões que fazem com que o município, o fato da merenda escolar, o retorno das aulas escolares, tudo isso impacta negativamente para a gestão. Isso nos entristece na condição de ente político, na condição de vereador, mas, por outro lado, nos permite chegar à tribuna da Câmara e fazer as devidas cobranças, porque não cabe ao vereador apenas aplaudir, tem que criticar na hora de criticar. Isso nós fazemos, até porque, no atual momento, o prefeito não é digno de elogios. Cauê, eu não sei se você tem umas imagens aí em relação às merendas. Parece que nos enviaram aí umas imagens aí, umas fotos, em relação às merendas das escolas de Campo Formoso. Se você tiver, coloque aí para a gente mostrar, porque o vereador aqui falou em relação a essas merendas. E segundo o próprio vereador, que fez as suas críticas no plenário da Câmara de Vereadores de Campo Formoso, logo após a própria Secretaria de Educação reverteu o quadro, ao invés de estar mostrando o lado que o próprio prefeito, o próprio vereador tinha mostrado, eles agora estão mostrando o que tem de merenda escolar na própria secretaria. Vamos ver aqui se a gente consegue. Se eu não me engano, eles mandaram ontem. Mandaram ontem umas fotos.
Porque depois que nós colocamos o card, que o senhor estaria aqui nos estúdios da ITV, falando principalmente sobre a merenda escolar, foi enviado aqui já para o nosso setor de jornalismo as fotos, dizendo o seguinte: não, olha aqui o que nós temos de merenda, as merendas são essas. E parece que o Cauê não achou ali, mas era interessante ter colocado, para a gente mostrar aqui. Parece que está nas redes sociais da Prefeitura de Campo Formoso. Está nas redes, né? Me parece. Pronto, assim. dá uma olhadinha nas redes sociais. Mas enquanto isso, a gente continua falando, são 13 horas e 47 minutos. Nós estamos aqui na ITV, no Bonfim Notícia, conversando com o vereador de oposição daquele município, que vem fazendo duras críticas, principalmente ao novo gestor do município, daquele município. Críticas que fundamentadas, comprovadas. Como disse aí o próprio vereador João Pedro, são provas que hoje já estão na própria justiça, para tentar aí, para a própria justiça dar aí um parecer. Então, isso aí, essas denúncias são graves e que precisa ser explicada, principalmente pelo gestor municipal. Porque parece que o gestor municipal, ele está calado. A gente, as emissoras de rádio falam da gestão municipal, as redes de TV web falam do gestor municipal, mas não obtivemos nenhum pronunciamento por parte da própria gestão municipal de Campo Formoso em relação às críticas que são feitas principalmente, não só pelos veículos de comunicação, mas pelos próprios vereadores de oposição daquele município. Anteontem, por exemplo, Nonato, me permita, aconteceu um outro absurdo, que nem foi por nós, vereadores, noticiado, mas pelos próprios alunos. Alunos do povoado de Brejão da Caatinga filmaram um preposto da Coelba, da Cipel, suspendendo o fornecimento de energia de uma escola por falta de pagamento do município. Um absurdo aquele negócio. É algo que os próprios alunos e estudantes indignados estão tornando público. Indignados também da forma como o gestor não está dando a devida atenção ao município e, nesse ponto específico, à educação. O ano passado, você lembra, eu também fiz uma outra grave denúncia, que foi o fato de uma empresa vencedora de uma licitação para entregar alimentos, tinha como integrante dos seus quadros uma servidora do município, o que é vedado pela legislação. Ou seja, quem é servidor do município, quem é funcionário do município, não pode participar de uma licitação na condição de dono de uma empresa. Então foi algo que nós também levamos ao conhecimento do Ministério Público e do Tribunal de Contas dos municípios. Isso quer dizer que o próprio município continua calado sobre isso. É isso que nos estarrece, tanto é que eu estou aguardando aí a emissão desses pagamentos, futuros pagamentos, ver se ainda decorre desta mesma empresa ou se é oriunda de alguma outra empresa que está fornecendo para a Prefeitura. Mas eu estou até na expectativa de que se mostre as fotografias eu estou tentando encontrar aqui pelo município, para que a gente... Não achou, não? Para que a gente Mas veja eu vou aí achar... a data da postagem, porque a data da postagem fica lá publicado, justamente dias depois das nossas denúncias. E olhe que essas denúncias, Nonato, não têm sido formuladas só por mim, os demais colegas da nossa bancada de oposição, e aqui estendo um forte abraço a eles que estão nesse momento nos acompanhando, o vereador licenciado Volney Borges, o vereador Juraci Carafeia, o vereador Mael Santos, o vereador Arlivan Gonçalves, o vereador Dr. Adailton, o vereador Ildinha, todos eles, na oportunidade que vão à tribuna, fazem sérias denúncias. Não só na questão específica de merenda, mas de tantos outros segmentos. A saúde, por exemplo, nós tivemos um problema sério em outras oportunidades, e ainda persiste, que é o fato das pessoas madrugarem para marcarem seus exames, inclusive aqueles exames corriqueiros, né? E mesmo assim tem dificuldades em marcar porque o número de fichas é limitado, as pessoas chegam quando abrem-se os portões já não tem mais fichas. Então tudo isso é muito grave para
a forma como ele recebeu o município de Campo Formoso com recursos em caixa, mas que infelizmente não está sabendo administrar. Eu vou mandar aqui para o Cauê e eu vou para jogar aí na pauta, viu, Cauê? E você tenta aí jogar essas imagens. Pronto. Essas imagens aí aqui na tela, né? Para que o próprio vereador observe, né? Porque foi enviado aqui para a nossa redação em relação às suas críticas. Olha, aqui, o vereador está falando isso, mas a situação é essa. É completamente diferente. E nós vamos mostrar, Você recebeu aí, não foi, Cauê? Não? Recebeu? Então nós vamos botar. Mostra aí, ó. Aí, ó, as imagens. Merendas de qualidade temos sim. As fotos que foram divulgadas nas redes sociais da prefeitura, agora naturalmente depois das nossas denúncias. Eu gostaria que eles mandassem as fotografias da semana passada. Das 2 primeiras semanas. Então essa aí não é da semana passada. De forma alguma, são fotos publicadas recentemente. Você pode até ver com sua assessoria as datas das postagens, que você vai certificar que são fotos reproduzidas, tiradas desta semana. Eu desafio eles me mandarem fotografias da dispensa das escolas de Campo Formoso das semanas anteriores. É um desafio, tenho certeza que... O que é que eles vão registrar nessas fotografias? Alho, que foi entregue em abundância. E nada mais que isso. Será se eles vão mandar fotografias dos copos das crianças com suco artificial? Será se mandarão as fotografias das mochilas dos alunos em que suas mães mandavam a comida de sua casa para não ver seus alunos passarem fome durante o período de aula? Isso eles não têm coragem de mostrar, nem de rebater. Uma mãe foi à mídia de Campo Formoso e disse isso, né? Que para seu filho não ficar sem merenda durante o período escolar, teve que mandar de casa uma banana. Banana. Essa é a situação de Campo Formoso. Agora, naturalmente, quase 30 dias depois do início das aulas, era o que se esperar, né, que ele tomasse providência, apesar de tardiamente, mas o importante é que as crianças hoje, pelo menos... Já tem pelas fotos aí, tem a bananinha, aí, tem aí, ó, a laranja, a manga, né, a bolacha. Já estão sendo contemplados com a merenda escolar. Vou te dar aqui um exemplo, por exemplo. Diga. Vou te dar um exemplo. A delegacia de Campo Formoso hoje, ela vai ser submetida a uma ampla reforma. E está funcionando provisoriamente ao lado de uma escola. Eu estive lá, entendeu? Com agentes de polícia, inclusive do meu lado, perguntando aos alunos qual a sua merenda hoje. Aí falaram aqui, suco e bolacha. Qual suco? Eles não souberam dizer, entendeu? Que nem o sabor eles conseguiram identificar. Então é essa a situação que estava a merenda nas escolas de Campo Formoso. Agora, naturalmente, apesar do atraso, da morosidade, 3 semanas depois do início das aulas, a merenda chegou. É isso que nós esperamos. É para isso que nós desenvolvemos o nosso trabalho, Nonato. É para denunciar o prefeito. É para denunciar as mazelas que o município de Campo Formoso está sofrendo nesse momento. O resultado, né, vem imediatamente. Imaginávamos nós que não seria necessário nós levarmos esse problema à tribuna para que assim ele viesse tomar providência. Qual seria o correto? Dia 7 de março, quando começou o ano letivo, os alunos estarem Iniciou no dia acomodados, 7 de março. Os alunos estarem acomodados com a merenda regular, com suas carteiras próprias, com o transporte digno e compatível com a quantidade de alunos. Tudo isso iniciou no letivo sem que as providências fossem tomadas. Mas agradeço aí pelas informações, já tinha tomado conhecimento, esperava que isso fosse desde o início do ano letivo, mas, como chegou, parabéns para o prefeito, apesar da demora. É isso, 13 horas e 56 minutos. Gente, estamos encerrando já o nosso jornal Bonfim Notícias. Tivemos aqui a presença do grande vereador de oposição,
ali da Câmara de Vereadores do município de Campo Formoso. Esse cara que vem denunciando, fazendo graves denúncias e denúncias com provas, mostrando a verdade do que está acontecendo ali no município de Campo Formoso. A gente te agradece, João Pedro, pela sua participação, por ter saído de lá de Campo Formoso, e vindo até aqui aos estúdios da ITV, porque eu acho que é isso que o vereador precisa fazer, levar informação, principalmente para o seu eleitor. Você recebeu um documento para que representasse e que represente o povo de Campo Formoso. E isso você vem fazendo muito bem. A gente te agradece aqui a sua participação no Bonfim Notícias. Eu que agradeço, Donato, a você, a ITV, parabenizar pelos belos estúdios, pela estrutura maravilhosa. Adorei o convite e sempre estarei a seu inteiro dispor. Tá? Saiba que a Câmara, não só este vereador, mas a Câmara de Campo Formoso de maneira geral, seja o vereador da oposição, seja o vereador da situação, todos estão lá à disposição da imprensa bonfinense. É o nosso papel sempre prestar os esclarecimentos quando formos provocados. Então, lhe agradeço pela oportunidade. Mais uma vez reafirmo, confesso até da minha emoção em poder retornar a essa rua, porque aqui na minha infância vim muito a Senhor do Bonfim visitar meu avô. E nesta tarde de hoje, lhe confesso que fiquei muito emocionado por ter retornado aqui a um local que há muitos anos vinha sempre visitar meu avô. Então, lhe agradeço os seus espectadores, e desejo uma boa tarde a todos. É isso. Nós vamos convidar a vereador de situação para vir conversar conosco, falar sobre essas denúncias, enfim, para a gente botar os dois lados da moeda. Bom, então, acredito que para a semana o vereador de situação estará aqui conosco, conversando, debatendo, falando para o povo de Campo Formoso.